Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 10, e vamos então meditar, nos preparando para a ceia do Senhor, nos versículos 14 a 22. 1 Coríntios 10, de 14 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então esse texto eu escolhi para esta noite justamente para nos preparar para a ceia do Senhor. Esse é um dos textos que sustenta aquilo que a nossa confissão de fé afirma sobre o que é a ceia do Senhor. Um selo e um símbolo da nossa comunhão com Cristo, de estarmos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Isso é maravilhoso. Quando estamos diante da ceia do Senhor, diante desta mesa, estamos vendo o selo, ou seja, aquilo que é um penhor, uma garantia, uma marca divina de que realmente estamos, os crentes, melhor dizendo, os crentes estão unidos a Cristo, que são beneficiários desse sacrifício redentor na cruz do Calvário. Que aquilo que está reservado a Cristo está reservado também ao crente. Que aquilo que Cristo conquistou é também dado ao crente. E da mesma forma, tudo que era do crente foi depositado na conta de Cristo. Cristo levou os nossos pecados. Da mesma forma, a justiça de Cristo foi depositada em nossa conta ou imputada a nós. Por isso nós somos justificados e não temos mais culpa diante do Senhor. Isso aqui é o selo, é a garantia que mostra para a igreja que ela estando em Cristo, ela está segura eternamente. Ela é também um símbolo, ou seja, ela torna visível aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. A nossa união com Ele. Quando nós tomamos o pão e comemos esse pão, estamos simbolizando que estamos juntos com Cristo em seu sacrifício, em seu sofrimento. Quando tomamos o vinho, estamos assinalando que da mesma forma como Cristo estava na cruz, derramando o seu sangue, nós estávamos lá com Ele. Foi para lá que Ele nos carregou, para morrermos para o mundo, para matar o velho homem. E da mesma forma, depois do terceiro dia, Ele ressuscitou e nós estávamos com Ele na sua ressurreição, para sermos finalmente justificados dos nossos pecados e vivermos para Deus. Esse texto então fala sobre isso, sobre a nossa comunhão, nossa participação no sangue e no corpo de Cristo, nossa união com Ele. Então, esse texto, ele tem 3 momentos. O primeiro deles fala sobre a nossa comunhão com Cristo, mais especificamente. Nos versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo
fala: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então, o que o crente confessa quando ele se põe à mesa do Senhor e então come do pão e bebe do vinho? O que estamos confessando? O que estamos afirmando? Em que estamos colocando a nossa fé? Eu tenho sempre insistido em, nos domingos de ceia do Senhor, falar sobre a ceia do Senhor, porque para que nós não tenhamos apenas um ritual vazio de significado para as nossas vidas. Para que as nossas crianças que testemunham isso, desde sempre possam saber a importância desse sacramento, desse selo, desse símbolo, o que ele significa para a igreja. Então, quando estamos sentados à mesa com sensatez, com consciência do que é a nossa fé, do que Cristo fez por nós estamos comunicando à nossa própria alma, ao nosso coração e ao mundo que nós temos participação no sacrifício de Cristo. Nós temos comunhão nesse sacrifício. Como acabei de falar, nós estávamos unidos a Cristo em seu sofrimento. E se isso fosse físico e real, significaria que nós morremos na cruz com Ele. Nós sofremos com Ele, nós morremos com Ele. Logicamente isso não foi físico, mas é real. Cristo nos arrastou até a cruz, Ele nos levou até lá. Todo o seu sofrimento, todo o sangue derramado, a sua morte vicária, substitutiva, ela é a nossa morte, é o nosso sofrimento. Nós estamos afirmando que participamos desta morte. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, mostra que esta morte é uma morte para o mundo. É uma morte para a antiga natureza. Nós estamos dizendo que nos unimos a Cristo para desistir deste mundo, para nos esvaziarmos de nós mesmos e da antiga natureza, que era contaminada pelo pecado, que era escravizada pelo pecado. Que nós não somos mais o que éramos antes, que aquela antiga vida se acabou ali, na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós. Nós participamos da cruz de Cristo. Não apenas confessamos que participamos do sofrimento de Cristo e da sua cruz, mas estamos confessando também que participamos das conquistas de Cristo na cruz do Calvário. Porque tais conquistas foram a nosso favor. Eu estou dizendo aqui que a vitória de Cristo é a minha vitória também. Que da mesma forma como Ele venceu na cruz, a morte não pôde detê-lo, foi apenas temporária para Ele. Esta vitória e tudo que Ele conquistou lá é nosso. Lemos Isaías 53. E como é maravilhoso aquele texto. Ao mesmo tempo pesado, triste, pelo que revela sobre o sofrimento do nosso Redentor. Mas como é confortadora saber que aquele que era desprezado foi desprezado por nossa causa. Que aquele que sofreu porque carregou as nossas chagas para que nós fôssemos curados. Aquele que foi entregue, esmagado por Deus, sofreu tudo isso para que nós fôssemos justificados. A doutrina da justificação é tão maravilhosa, porque diz que Deus não nos vê mais como devedores, não nos olha mais como inimigos, não considera mais os nossos pecados, mas nos coloca em comunhão consigo mesmo, por causa do sangue de Jesus e pela fé nele. O final do capítulo 53 nos é revelado
que o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, ele contempla o final da sua obra e sua alma se satisfaz. Ele não teve filhos, mas dele surgiu novamente vida e vida eterna para os que confiam nele. Tudo isso nos foi dado em Jesus Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Esta comunhão com Cristo é algo que é a doutrina, uma das doutrinas mais preciosas que nós temos. Estamos unidos a ele. Nós temos falado aqui em Mateus, e uma realidade dura do Evangelho, principalmente o capítulo 10, quando fala que Jesus envia os seus discípulos, seus apóstolos, e que eles, por causa de serem apóstolos de Cristo, sofrerão muito. E nós não podemos desconsiderar essa realidade de que seguir a Cristo nos impõe grandes sofrimentos nesta vida. Uma luta contra nós mesmos, uma luta contra o mundo, uma luta contra o diabo. Muitos de nós se sentem desconfortável com isso. E é assim mesmo. A realidade do Evangelho para o mundo é hostil. Temos inimigos, as pessoas nos odeiam. Como esses homens poderiam seguir a missão, invadir o mundo, pregar o Evangelho, se não tivesse como sustento para suas almas esta realidade, que aquele que os enviou é vitorioso, que aquele que os está enviando também não fugiu da cruz, não fugiu do sofrimento, antes o abraçou e o superou quando ressuscitou da morte. E assim como Jesus Cristo fala lá no capítulo 10 de Mateus, que como odiaram o mestre, também irão odiar o discípulo, ele fala também que onde eu estou, vocês estarão também. Ele fala justamente que, por boca do apóstolo Paulo agora, se vocês estiverem unidos comigo no meu sofrimento, estarão unidos também comigo na minha glória. Então o que faz com que eu e você, diante de uma realidade tão clara e dura para nós, de morte, de perseguição, de ódio, de rejeição, consigamos viver a vida cristã neste mundo com esperança, com coragem. O que nos faz invadir as fileiras do inimigo, pregando o Evangelho, revestidos da armadura de Cristo? O que nos faz ter coragem? O que nos dá esperança diante do que nós perdemos por causa do Evangelho nesta vida? O fato de que estamos unidos com Cristo. Que Ele nos chama para a morte, porque Ele também nos chama para a vida. E isso não é uma utopia, isso é a realidade. A nossa comunhão com Cristo nos coloca nessas duas coisas. Mas final prevaleceremos com Ele. Finalmente a glória de Cristo se manifestará em nós, porque temos comunhão com Ele. A única coisa que poderia realmente nos derrotar, nos destruir, é o nosso próprio pecado. Mas unidos a Cristo, o nosso pecado foi vencido, definitivamente. É uma bênção isso, irmãos. É justamente isso que nós confessamos aqui. Quando você pega o seu pedacinho de pão e o cálice em suas mãos, você não está apenas cumprindo um ritual evangélico, cristão. Você está fazendo uma confissão de fé, você está tomando uma posição. E esta posição, essa confissão de fé novamente vem e enche o seu coração de esperança, renova a sua coragem, lhe estimula a prosseguir em santidade, em pureza, em retidão, na propagação do reino, na vivência deste reino. Você está olhando para aqueles elementos e dizendo: este corpo moído é a minha morte na cruz, é o que eu tenho que fazer. Este sangue é o que me lava, esta união com Cristo me faz sofrer, sim, mas me dará vitória final. Eu estou unido com Cristo. Eu recebo dele tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Eu fui justificado do meu pecado. A segunda parte, então, no versículo 17, nos faz lembrar que a ceia do Senhor não apenas nos lembra, não é um selo e um símbolo da nossa união com Cristo,
mas também é um selo e um símbolo da nossa comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo, que é a igreja. Como há somente um pão, versículo 17, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Eu não sei precisar quantas vezes Paulo afirma que nós somos um só corpo. Mas em vários lugares, em Coríntios, isso se repete, acho que com mais frequência, mas em vários lugares Paulo afirma, repete isto para a igreja: nós somos um só corpo. E ele agora usa o símbolo do pão. Um pão, um único pão. Na verdade, um único Salvador, um único Cristo. E é simples, se estamos unidos a Cristo, também estamos unidos a tudo que está unido a Ele. O povo dele é o meu povo. O povo dele é o meu povo. Os irmãos dele são os meus irmãos. Aqueles que receberam vida com ele estão ligados a mim também. Eu estou ligado a Cristo e ligado ao seu corpo. Quando tomamos a ceia do Senhor, quando participamos dela, nós somos lembrados que não somos indivíduos apenas. Que não somos pessoas isoladas e alienadas de uma família. Nós somos um corpo, nós somos irmãos e estamos vitalmente, espiritualmente ligados uns aos outros. Sabe o que é estranho? Como nós vemos nessas comunidades que oferecem a ceia do Senhor sem o compromisso de uma membresia. Qualquer um que quiser ir lá e tomar a ceia pode, sem estar comprometido com a membresia da igreja. Ou como tem se tornado comum hoje em dia, né? Crentes itinerários, né? Itinerantes. Eles participam da ceia numa igreja ou participam em outra. Eles não se ligam a nenhuma igreja, mas ainda assim participam nos primeiros domingos do mês da ceia do Senhor. Essa é uma grande loucura. Isso não faz sentido algum. A ceia não é para quem está alienado do corpo. É por isso que a excomunhão é justamente tirar do corpo, para que não participe da ceia que é do corpo de Cristo. Alguém, para estar ligado a Cristo, precisa estar ligado ao corpo. Não tem outra chance. Não tem outra maneira. O que nos faz estar em comunhão com Cristo, via de regra, é estar dentro da igreja. É fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso nos coloca em comunhão com os nossos irmãos. Essa é uma coisa, esta formalidade da membresia, de fazermos parte da igreja, de estarmos comprometidos com ela, sujeitos à sua liderança, sujeitos à sua doutrina, sujeitos à palavra do Senhor. A outra coisa disso é essa dinâmica orgânica de que somos um corpo, membros, muitos membros, diferentes, mas um único organismo. Estamos ligados uns aos outros e não importa a distância, como não importa a distância do dedão do pé com a cabeça. É um corpo só. E nós precisamos, irmãos, na ceia do Senhor, sermos lembrados de que uma vida egocêntrica, egoísta, ela não tem a ver com Cristo. Uma vida de isolamento, de não se importar com o que acontece com a comunidade, isso não tem a ver com Cristo. Uma vida de comunhão superficial, comunhão superficial que eu estou falando é justamente essa coisa que nós muitas vezes nos acostumamos a fazer.
estarmos juntos apenas aos domingos, trocarmos simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Nós nos importamos realmente. E quantas coisas estão envolvidas nisso aqui? Estão envolvidos aqui o cuidado sincero com o outro, a preocupação sincera com o outro, o amor que devemos ao outro, o perdão que devemos ao outro, o tratamento dos nossos corações para que a amargura, recalques, sentimentos parecidos com esses não sejam cultivados em nosso coração. Um treinamento de nossa mente para que ela não traga pensamentos de vingança contra os outros. Está envolvida aqui a disciplina, o aconselhamento mútuo, o não permitir que um irmão ande no erro sem avisá-lo disso, o comprometimento com o outro, como nós cantamos, e não deve ser apenas poesia. A dor de um é a minha dor, o luto de um é a minha luta, é o meu luto, a vitória de um é a minha vitória. Eu choro com quem chora, eu me alegro com quem se alegra. Meus irmãos, isso tudo nós falamos muito disso. E durante muito tempo nós falamos disso. Mas, sinceramente, parece que nós achamos que isso é uma mentira, é uma ficção evangélica. É uma coisa que, na verdade, parece não existir. Somos superficiais. E a ceia do Senhor nos lembra que nós não estamos apenas unidos a Cristo. Nós estamos unidos uns aos outros. Quer você queira, quer não. Você está ligado espiritualmente ao seu irmão. E você e eu, desculpem, e você e eu não poderemos responder como Caim. O que tenho eu com meu irmão? Nós não podemos responder assim, sem pecar. Sem pecar. É por isso que somos um povo, eleitos para fazer parte de um povo, salvos para fazer parte de uma aliança que é vivida dentro de um povo. É por isso que ser membro de uma igreja está comprometido com a igreja, não a instituição, ainda que ela seja necessária, mas a igreja que somos nós é importante e vital. Você sabia que você precisa da igreja? Você sabia disso? Talvez você nunca tenha vivido impossibilitado de ir à igreja e de estar com a igreja. Você precisa muito da igreja. Veja como a igreja é importante para nós. Veja como a comunhão do corpo de Cristo é importante para nós. Se você escolhe sair da comunhão do corpo de Cristo, você fica sem conselheiros. Você fica sem pessoas sábias e piedosas para lhe dar bons conselhos e orientar a sua vida. Você pensa que isso é de pouco valor? Quantas pessoas, irmãos, saem da igreja justamente para não ouvir os bons conselhos e vão de mal a pior? Quantas pessoas resolvem tratar os seus pecados se isolando da igreja e vão de mal a pior? Quantas pessoas resolvem tratar suas tristezas, mágoas, frustrações fora da igreja e vão de mal a pior? E vão de mal a pior justamente porque não encontram suporte lá fora. Se o encontrarem, encontrarão de forma errada. Uma forma que os desvia ainda mais, com soluções que não agradam ao Senhor e, portanto, coloca essas pessoas em maior perigo ainda. A igreja é uma comunidade de conselheiros, mútuos, irmãos que, se cumprem bem o seu papel, estão preocupados uns com os outros. Nessa luta que nós temos, irmãos, que é verdadeira,
só estando na igreja para poder suportá-la. Como é que eu, um homem, que sou o tempo todo assediado por imoralidade, por corrupção, por mentira, encontro novamente forças para prosseguir quando um outro irmão bate no meu ombro e fala, vamos adiante? Quando outro irmão bate no meu ombro e fala, Alaule, vamos orar, você está errado, mas você pode se levantar, vamos adiante, olha o que a palavra de Deus diz. Quando um irmão bate no meu ombro e não me deixa cego diante dos meus próprios erros, dos pensamentos que eu construí erradamente. Quando um irmão exercita amor e diz para mim, se você não pode agora, eu vou lhe tomar pelas mãos e vou caminhar com você. Isso é importantíssimo, a gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Apesar de sermos todos pecadores, ainda assim somos instrumentos na mão do nosso Redentor. E por meio dele, por meio de nós, tem construído vidas, tem transformado pessoas. Meus irmãos, como é importante fazermos parte da igreja. Como é importante estarmos juntos. Como é importante usufruirmos dessa companhia deliciosa do povo de Deus. E a ceia do Senhor nos faz lembrar que partilhamos do mesmo pão. Partilhamos da mesma fonte. Bebemos a mesma água. Somos um corpo em Cristo. Que o Senhor nos encoraje a vencermos o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, o orgulho, a preguiça, o descompromisso com o outro. Que Ele nutra o nosso coração e o encha de amor sincero e verdadeiro quando participamos da ceia para com o irmão que está ao nosso lado. É justamente isso que Paulo fala, se nós não conseguimos discernir o corpo, participamos da ceia de forma indigna. Esse é um privilégio para aqueles que estão no corpo, em comunhão com o corpo de Cristo. Então estamos unidos a Cristo, estamos unidos uns aos outros, e a ceia do Senhor nos faz, simboliza isso, nos faz lembrar disso, porque é um sinal desta comunhão, união com Cristo e uns com os outros. Contudo, a ceia do Senhor também nos lembra a nossa separação. Aqui Paulo fala de separação, de não comunhão com os demônios. Paulo nos lembra que o pão que abençoamos, o vinho que abençoamos, lembram-nos e simbolizam e selam a nossa união com Cristo, a nossa união com a igreja, mas também nos lembram que fomos separados dos demônios. A partir do verso 18, então, olha o que está escrito até o verso 21. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Ele está lembrando da tribo de Levi, que comia daquilo que era colocado no altar. Então, aqueles que comem dos sacrifícios participam do altar. Ele está nos lembrando, a partir desse símbolo, que nós que comemos o pão, bebemos o vinho, participamos do sacrifício de Cristo. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Os irmãos sabem que este capítulo, Paulo está falando sobre liberdade cristã, a comer ou não comer, enfim, estas coisas. E Paulo está dizendo aqui que, olhe,
não participem da idolatria. É assim que ele começa. O que enseja este ensino sobre a união com Cristo, a comunhão com Ele, é justamente a ordem que começa lá no versículo 14. Por isso, amados irmãos, fujam da idolatria. Por que devemos fugir da idolatria? Porque a nossa comunhão é com Cristo. A nossa comunhão é com a igreja. O que acontece na idolatria? O que os pagãos fazem? Os pagãos estão dedicando suas vidas aos demônios. Quando eles oferecem sacrifícios, eles não estão colocando no pé da estátua. Eles estão sacrificando a demônios. Não é uma coisa muito simples a idolatria. A idolatria é substituir Deus por coisas demoníacas. Há duas forças, operando no mundo, não equivalentes, mas que operam no mundo. Aquela força que é o Espírito Santo, Deus verdadeiro, que atua nos filhos do crente, nos filhos de Deus, e os torna obedientes a Deus. A outra força é a que provém do reino das trevas, demoníaca, que atua nos filhos da desobediência. Há pessoas que adoram a Deus, há pessoas que adoram o diabo, ainda que não confessem definitivamente que estão fazendo isso. Só tem essas duas coisas, não há uma posição neutra. Na verdade, neutralidade não existe na Bíblia. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor Jesus Cristo. Recentemente, postaram alguma coisa sobre as festas culturais, e a resposta dada é que não há problema algum se a sua consciência não lhe acusa disso, de participar de São João, de São Pedro, Halloween. Eu não concordo com isso. Biblicamente isso não é verdade. Há um engajamento religioso ali. É a festa de São João, é a festa de São Pedro. É por isso que o forró canta: a fogueira está queimando em homenagem a São João. Tem um engajamento cultural e religioso ali, sim. E ao crente não é conveniente nem permitido participar disso. Não tem nada a ver com problema de consciência, isso é muito claro. É uma festa pagã, agradável, gostaria que não fosse, mas é pagã. Os nossos filhos não têm nada que dançar quadrilha. Nossos filhos não têm nada que participar de festa de Halloween. Nossos filhos não têm nada que se meter com essas coisas. Nem negocinho de carnaval também não. Porque se participar do São João, da festa junina pode, também pode participar do carnaval sem engajamento religioso. Não é assim, irmãos. Nós não podemos nos misturar. Em alguns limites nós temos a nossa consciência para dizer se podemos ou não. A nossa consciência vale. Posso comer pamonha em junho? Pode. Posso comer milho? Pode. Posso ir para o arraial? Não pode. Tem limite, irmãos. Não vamos falar com negócio de consciência, que tudo vai poder daqui a pouco. Minha consciência não me acusa? Ótimo. Basta você conviver no pecado, sua consciência não vai lhe acusar mais de nada. Você vai viver tranquilamente, vivendo a sua vida aí. Não é assim. Paulo está deixando claro aqui. Meus irmãos, há coisas que são de Deus, há coisas que não são de Deus. Há coisas que estão sendo sacrificadas a Deus, Cristo. Nós temos comunhão com Ele. A nossa vida está em Cristo. A nossa vida está na igreja. Agora, participar da mesa dos demônios, participar da comunhão com os pagãos, quando eles sacrificam os seus demônios. Não, eu não quero que vocês façam isso, diz Paulo. Nossa aplicação aqui a respeito disso é muito simples, irmãos. A ceia do Senhor é justamente para aqueles que estão dentro da igreja, portanto, fora do mundo. A ceia do Senhor é para aqueles que estão dentro da igreja, portanto, fora do mundo.
Não dá para ter comunhão com as duas coisas. Não dá para ter comunhão com as duas coisas. No passado tinha o tal do crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Isso não existe. Isso não existe. Ou os dois pés estão na igreja, ou os dois pés estão no mundo. Não tem como equilibrar essas duas coisas. Uma anula a outra. Uma compete com a outra. Ou nós somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Ou temos comunhão com Deus, ou temos comunhão com o mundo. Vocês não sabem, diz o apóstolo João, que a amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus? Ou o apóstolo Paulo no capítulo 8. A mentalidade da carne é contra Deus. Porque não pode se sujeitar à lei de Deus. Então não tem como, meus irmãos. Então a ceia do Senhor nos lembra que somos separados. Somos santos, separados, como cantamos aqui quase todos os domingos. Santos e separados, estamos unidos a Cristo. Cristo nos separou do mundo. Comunhão com Ele significa separação do mundo. Nesse sentido, então, a ceia do Senhor nos lembra que na nossa identidade de estarmos unidos a Cristo, fomos arrancados deste mundo. Já não pertencemos a Ele. O Senhor nos separou, Ele nos consagrou e espera que nós vivamos uma vida adequada a essa separação e consagração que Ele realizou na cruz do Calvário. O mundo não é mais o nosso ambiente. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. Aqui nós somos embaixadores. Nós queremos conquistar o mundo para Cristo e não sermos conquistados pelo mundo. Não há comunhão entre nós e o mundo. Não há comunhão entre nós e os demônios. Os que comem da mesa do Senhor não podem também querer comer da mesa do mundo. Não pode ser assim. A ceia do Senhor nos chama à santidade e pureza. Unidos a Cristo, semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo termina essa passagem no verso 22, dizendo: porventura provocaremos o ciúme do Senhor, o zelo do Senhor, somos mais fortes que Ele. E aqui então a ceia do Senhor nos faz lembrar do temor do Senhor. O temor do Senhor é justamente o que nos faz nos aproximarmos de um momento tão sério e solene, primeiro confiando em Cristo, porque nunca seremos dignos. Confiamos na graça, na cruz, da qual há pouco eu acabei de falar. Mas também nos faz lembrar que a vida indigna, deliberadamente indigna, viver no pecado e querer assentar-se à mesa, viver sem comunhão com Cristo, ou viver sem comunhão com os nossos irmãos, ambos ou uma das coisas, só pode ser as duas coisas, não tem como ter comunhão com um sem ter comunhão com o outro. Nos torna condenáveis diante do Senhor. Nos torna condenáveis diante do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele fala justamente isso. Aquilo que deveria produzir graça, a ceia do Senhor, está produzindo condenação e juízo, porque as pessoas estão participando dela de maneira indigna. Por isso a Bíblia nos chama: examine-se o homem a si mesmo, e então beba do pão, coma do pão e beba do vinho. Examine-se o homem a si mesmo. E vale mais uma vez ressaltar, é a si mesmo. Muitas vezes nós ficamos assim: fulano vai participar da ceia? O que tem você a ver com fulano neste caso? O que você tem que no momento da ceia se importar com quem vai ou não participar? Ele vai dar conta a Deus. A Bíblia está dizendo: tome conta de você mesmo. Examine-se a si mesmo, ou você vai provocar o juízo do Senhor, vai provocar a ira do Senhor. Esta expressão, essa afirmação do apóstolo Paulo, ela ecoa o que está em Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 32,
no verso 21. Deuteronômio 32, 21. Só para lhe dar o contexto da passagem. Depois de chamar o seu povo, e antes de se despedir, Moisés faz alguns sermões, alguns discursos aqui, e neste em especial ele está predizendo a rebeldia futura do povo de Deus. E então, no versículo 21, esse cântico é uma profecia. O Senhor fala o seguinte: provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me ou provocaram-me a ira com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Esse ciúmes aqui é provocar a ira do Senhor. É provocar a irritação do Senhor contra nós. Os irmãos, ainda que seja um selo e um símbolo, ele expressa uma realidade cara para Deus. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A foto da sua mãe ou a foto da sua esposa. Eu não tenho uma foto da minha esposa na carteira. Eu sou um homem moderno, eu tenho no celular. Mas muita gente carrega a foto da esposa na carteira, a foto dos filhos, a foto da mãe, saudosa mãe para alguns que já não a têm. Imagine se alguém pega esta foto e zomba dela. Se alguém pega a foto da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, joga no chão e pisa sobre ela. É só uma foto. Mas ela simboliza tanto para você. Ela lhe é tão cara. Você, por mais que esteja ciente de que sua mãe ou aquele que está na foto não está sofrendo nada, mas você sabe que aquela pessoa está agredindo algo que lhe é caro. E certamente essa pessoa vai experimentar de alguma forma sua ira. Meus irmãos, é justamente isso. Isso aqui é um símbolo, é um selo. Aqui não é o corpo de Cristo, aqui não é o sangue de Cristo. Mas isso aqui foi ordenado para nos fazer pensar em Cristo. Para nos fazer ver, de alguma forma, o sofrimento de Cristo para a nossa redenção. Isto é caro para Cristo. Isto é precioso para Ele. É precioso quando a sua igreja se reúne para participar disso, para se lembrar, para experimentar mais uma vez a sua união com Ele. E então nós entramos aqui indignamente. Nós participamos disso aqui como se nada fosse. Como as crianças ao final do culto vêm aqui e pegam um pedaço de pão ou tomam um pouco de vinho, fora do ritual. E muitas vezes é assim que nós estamos fazendo, como elas fazem, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma importância. Porque não estamos vivendo uma vida separada do mundo, não estamos vivendo em comunhão com Cristo, não estamos vivendo em comunhão com a sua igreja. Estamos realmente como se não fôssemos cristãos até. A Bíblia então nos diz, isso provoca a ira do Senhor. Isso desperta o seu ciúme, o seu zelo. Esse é um momento, meus irmãos, onde o temor do Senhor é relembrado. Onde somos exortados ainda mais a temer o Senhor. A cruz, onde a graça se manifestou, é o lugar onde o juízo também se manifestou. Olhar para a cruz é ter confiança e ter o coração cheio de temor, por saber o que Deus é capaz de fazer contra o pecado e contra o pecador. Ele não poupou nem o seu próprio filho.
É por isso que Paulo termina fazendo a seguinte pergunta: somos mais fortes do que ele? Você pode suportar as consequências disso? Você pode resistir ao Senhor? Você pode lidar com um Deus irado contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós? A ceia do Senhor desperta o nosso temor. E se temos temor, temos um novo estilo de vida, como aprendemos aqui nós os homens na última sexta-feira. Temos esperança, porque somos unidos a Cristo. Temos uma bênção, que é a comunhão no corpo de Cristo, onde somos suportados, somos nutridos, onde temos aqui os instrumentos da redenção do Senhor para as nossas vidas. Somos exortados a temer o nome santo do nosso Deus e honrar o sacrifício precioso do nosso Redentor. Por isso a Bíblia nos diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho. Vamos orar então, meus irmãos, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz, quebrantando nosso coração diante de Deus. Não é apenas uma confissão de pecados, é um momento de gratidão, agradecer a Deus pela união, pela comunhão com Cristo, agradecer a Deus pela igreja da qual fazemos parte, pedir ao Senhor que coloque em nossos corações o seu temor. E se você percebe, sabe que você tem vivido sem o temor do Senhor, peça ao Senhor que restaure o seu coração. A ceia do Senhor, por tudo isso, tem a capacidade de nutrir os crentes espiritualmente, de fortalecer a fé deles, de animá-los, de exortá-los, de corrigi-los, por todos os constrangimentos que ela traz para nós, porque nos revela o amor de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, silenciosamente vamos orar ao Senhor. Pois o que recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim.